Sinuca de bico. Sinuca de bico. Hoje é 5, né? Eu tenho uma outra pergunta para vocês. O senhor Claudino postou uma figura lá no grupo do WhatsApp, tá? E daquela figura eu já coloquei algo a mais ali. Está conosco também o senhor Juliano. Baruch Haba, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo, tá? Tamo junto. Obrigado. Vamos, gente. Aí eu coloquei um conteúdo básico ali. Quem deu uma olhada, uma lida? Ninguém? Foi sobre a letra Aleph, tá? Aí eu coloquei assim, o que vocês podem aprender como hebraico, tá? Então vamos lá. A nossa aula passada foi sobre, deixa eu ver aqui, foi sobre o Dagesh, o diacrítico, né? Foi sobre o diacrítico, ok? O diacrítico ficou entendido para vocês ou ficou algum rastro de dúvidas? Dúvidas, para mais, para menos? Ficou claro ou não? Pessoal, senhor Claudino, senhor Elton, senhor Juliano, senhora Sinara, senhor Flávio. Ficou bem claro. Ok. Ficou bem claro, né? Ficou para alguém além do senhor Juliano ou foi somente para o senhor Juliano? Não, eu entendi na hora que você explicou, mas depois eu vou dar uma revisada aí, fazer umas pesquisas. Porque isso aí para mim é algo novo, então é bom sempre dar uma revisada, né? Isso. Tá. O que é o diacrítico? O que é o diacrítico? O diacrítico é um ponto, pessoal. O diacrítico é um ponto que fica localizado em cima da consoante shin e sin, tá? Ou seja, eu coloquei até aqui, né, para vocês, a letra, tá? Aqui, ó. Tá? Ou seja, ó, sempre da direita para a esquerda, 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 direita. Então veja bem, da minha direita para a esquerda, eu tenho Shin, tá? Eu vou colocar aqui embaixo, S,
H, tá? Por outro lado, eu tenho a letra SIM, com som de S de sino. Esquerda, direita. Olha só. Direita, esquerda, eu tenho o SHIN, o SH. E da esquerda para a direita, eu tenho o SIM, com som de S. Tá? Até coloquei com a letra, a cor azul ali para diferenciar. Então, o diacrítico, senhores e senhoras, é um ponto que fica em cima da letra SHIN e da letra SIM, tá? Ou seja, para diferenciar o som, a pronúncia de uma para outra. Diferente da letra V e da letra B, que nós temos um dagesh, tá? Ali o contexto é diferente. Muda. Moré, Oi. e isso só vai acontecer, esse diacrítico só vai acontecer no Shin e no Sim, né? Isso. Só nessas duas consoantes. Somente aqui, tá? Por exemplo, lá no teclado de vocês, eu acho que foi a senhora Sinara que fez que estava com uma dúvida ali sobre a questão da letra. O que acontece? Vocês têm aí o teclado em hebraico, tá? Eu não vou desenhar o teclado aqui porque isso levará muito tempo, mas eu vou focar aqui, tá? Ó, tá aqui a letra. Vocês vão fixar o dedo em cima da letra ou da consoante e arrasta para a direita. Aí vai aparecer várias opções, tá? Aqui aí vai aparecer ó, já com dagesh dentro, ok? Tá? Ó. Então veja bem. Esse movimento que o senhor está falando é no teclado do celular ou do PC? Eu acho que o PC não tem jeito de fazer isso, não tem? É no celular. No computador não tem como fazer isso, tá? Isso é no celular de vocês. Vocês vão fixar aqui, ó. Aqui está o teclado, tá? Aqui o teclado. Aí vocês vão fixar o dedo em cima da consoante, ela vai abrir automaticamente uma outra telinha para a direita, tá? Aqui vai dar as opções, até chegar no número 1. Oh, ali é... Deixa eu ver a numeração ali. Moré, só olhar a numeração. Eu estou sem ele aqui, só tem no outro aparelho. Aí vai aparecer outra opção. Aí aqui vai ser o número, tá? Eu não estou lembrado de cabeça o número. Aqui, ó. E aqui vai ser o número. N de número. Ok? O que acontece? Fixou o dedo aqui, não tira. Tá? Permanece com ele fixado. Aí você vai arrastar até a opção que vocês querem utilizá-lo. Tá? A palavra começa com um shin com dagesh dentro. Então, clica aqui. Aí ela vem para cá. Tá? É muito fácil. Qual é a função dele? Mudar o som, mudar a pronúncia. Algumas palavras, por exemplo, Sara, aqui, ó. Sará.
Ó, tem um sim. Tá? Ou seja, eu tenho sim com som de S. Sim com som de S. Certo? Aí a pessoa pode perguntar assim, professor, mas eu posso colocar um summer? Posso colocar um summer? A questão não é se pode ou não colocar. Vejam que a pronúncia, por exemplo, se vocês quiserem colocar um summer, não vai mudar em nada, a não ser o quê? Na tradução, no significado, né? E por aí vai. Ok? Certo? A questão não é a pronúncia, a questão é o significado, a tradução e etc. Então, ó, sará, sim, som de S. Som de S. Ó. Pronto. Sara, som de S. Se eu colocar um summer, tá? Não vai mudar a pronúncia, mas não é a mesma coisa. Ok? Para quem tem essa dúvida, não pode substituir. Embora tenha o mesmo som, ambas têm um som de S, mas uma não pode ser substituída pela sua... por outra letra com o mesmo som, com a mesma pronúncia. Voltando à questão do diacrítico, é somente nessas duas letras aqui, tá? Da direita para a esquerda, vocês terão som de chá, shi. Por exemplo, shalom. Olha só, shalom, a palavra mais conhecida da Taná, aqui, ó. Ó, olha a mudança aqui do ponto diacrítico. A palavra Sara, ele vem da esquerda para a direita. Da palavra Shalom, ele vem da direita para a esquerda. Tá? Essa observação de vocês, ela é muito precisa. Tá? Muito mesmo. Na hora de fazer a transliteração, tá aqui, ó. SH. Tá? SH, SH, S, S para sim e SH para shin. Ó, shalom, tá? Shalom, ok? Shin, lamed, vav, mem final. Sim, Resh e o Re. Tá? Ficou alguma dúvida? Ou não? Dá para passar para o Dagesh? Para mim ficou claro. Para quem mais? Pessoal, fique à vontade, tá? Ó, Morel, não entendi ainda. Explique de novo. Eu vou explicar de novo. O importante é vocês entenderem o assunto. Como o senhor Claudino disse, é algo novo. Para muita gente é algo novo. Embora o hebraico seja milenar, mas para muita gente, tudo que está relacionado ao hebraico é novo. Certo? Então, não há problemas de explicar novamente. Tá? O importante é vocês aprenderem, terem o conhecimento sobre o assunto. Tem muita coisa ainda, pessoal, muita coisa.
Senhora Sinara, boa noite. O assunto sobre o diacrítico está ok? Ou a senhora ainda tem uma sombra de dúvida? Entendi. Agora entendi. Ok. Importante é isso, tá? Uma coisa que não podem ficar com dúvidas, tá? Não, isso não pode acontecer. Pelo menos para quem estuda hebraico, não pode, tá? Bom, aqui eu tenho certo? Dagesh. Bom, o Dagesh é o outro assunto também que é de fundamental importância, assim como o diacrítico, tá? Mas tem uma outra coisa também interessante, tá? Que já ia passar batido sobre isso aí. Por exemplo, a pessoa que trabalha com análise de texto, tá? A pessoa trabalha com análise de texto, ou seja, ela trabalha com o texto do Taná, só que o hebraico é a lupa. O hebraico é a lupa, né? O que acontece? Daí ela pega uma palavra e tudo isso aqui, pessoal, pode causar uma certa influência, tá? Pode gerar ou interferência, tanto faz, tanto na pronúncia de vocês, na leitura, ou então na possível tradução. A pessoa diz assim, mas Moré, mas um pontinho desse pode gerar tudo isso? De fato pode. A ideia do sistema maçorético foi de preservar a pronúncia, de facilitar na leitura, até mesmo na fala, né? Mas também preservar a pronúncia. O que significa isso, preservar a pronúncia? Por exemplo, se vocês fazerem aí a substituição, é a mesma letra, mas não significa que o significado também será o mesmo. Pode gerar uma diferença aí, tá? Quando se tratar de chá, ou quando se tratar de sim, de chá, de sa, ou vice-versa. Certo? Então, um requisito desse aqui pode gerar um deslize, né? E por aí vai. Então, o que acontece? Quando for da direita para a esquerda, o som é de SH, shin, shin, shun, e por aí vai. Tem um outro detalhe também que eu me lembrei,
Eu acho que eu falei isso para vocês. No português, esse som de chá, ele pode acontecer com um X, embora o X, em alguns casos, ele funcione ali como um som de S, ou até mesmo um som de Z, né? Por exemplo, nós temos a palavra êxodo. Ali, êxodo é com um X, só que ele tem uma função ali, cuja sua pronúncia é como se fosse um Z. Êxodo. Tá? Também temos a pronúncia de um CH, por exemplo, como em chá. Chá de camomila, chá de cidreira, chá não sei de onde, chá não sei para onde vai, né? Por aí vai. Chá, CH. No hebraico, pessoal, isso já funciona diferente. Vocês entenderam? Por exemplo, a pessoa vai... Já aconteceu. Como se escreve shalom em hebraico? Você vai colocar a letra Shin, tá? Muito simples isso aqui, ó. Shalom. Só que aí o ser humano tem preguiça, né? Ele tem preguiça de usar o teclado hebraico, que é um erro gravíssimo para quem está aí estudando hebraico ou até mesmo para quem não tem conhecimento do hebraico, tá? Quando a pessoa é um estudante, ou ela não é estudante, mas ela não usa ali o teclado, que eu dou até razão, não conhece, então vai usar para quê? Isso aí é para quem está estudando hebraico. Então o aluno ele não usa o teclado hebraico, aí ele vai fazer o seguinte, ele gosta de usar a transliteração, ele vai e faz isso aqui, ó. Tá? O que aconteceu aqui? Será que ficou mesmo com um som de chá? Não. Ficou halom. Não, mas CH é chá em português. CH é chá em português. Sim, a pessoa não errou. Caso haja essa justificativa, o problema é que o contexto é hebraico, não português. Né? O contexto é hebraico. Dependendo da tua transliteração, o contexto é hebraico. A tua pronúncia deve ocorrer conforme aquilo que está em hebraico e não em português. Então, eu fiz a transliteração, aí o aluno foi lá e colocou no lugar do shin, da palavra shalom, ele foi e colocou CH como se fosse um som de chá, che, chi, cho, chu, no português usando CH. Problema. Oi. O CH no hebraico tem som de Rá, né? Exatamente. Tem o som de chá. O som é diferente. Já no hebraico, o som de chá é um shin. Não existe outra letra que tenha a mesma pronúncia como a letra shin. É somente a letra shin exclusivamente. Tá? Então, não adianta enfeitar o pavão, que vai dar erro. Ok, pessoal? Entendido? Entendido. Ô, Moré, Ah. por exemplo, que a palavra El Shaddai, ela é com CH, né? SH. Como é que é? El Shaddai. É com Shin? CH? Não, CH não é SH. Ó.
El. El. Ó, vou usar o Makef, tá? El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. El, 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 El Shaddai. Que letra é essa depois do Lamed, professor? Esse traço. Isso aqui é uma Makef, tá? Isso aqui é uma Makef. Geralmente esse ponto, ele é usado, esse traço, né? Eu falei ponto, mas é traço. Esse traço, ele é muito usado antes de palavras monossílabas, em hebraico. Ele é como se fosse o hífen no português, tá? Só que aqui é Makef, tá? Então vocês vão ver muito isso aqui, ok? Então, a partir do momento que vocês pegarem ali a escrita em hebraico e aparecer isso aqui, pode observar que antes dele tem uma palavra monossílaba, tá? Ok? El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. El Deus Shaddai, Todo-Poderoso. Tá? Ok? Então, Shin, a transliteração é SH, som de chá. She, Shi, Sho, Shu. Ok? Alguma dúvida? Vamos lá. Vou apagar, tá? Bom, já que o diacrítico está bem esclarecido e para lá de esclarecido, nós vamos entrar agora no Dagesh, tá? O Dagesh, ele está... Deixa eu abrir aqui o computador. Tchan, 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 tchan. Cadê? Cadê tu? Secreção, Sanders... Não, tá aqui. Tinha mandado para cá o material. Tinha mandado para cá o material, que era justamente para mostrar para vocês. Está escrito CEMEB. CEMEB. Eu não estou achando aqui. Não estou achando mesmo. Geometria. Não estou. Deixa eu ver se está aqui. Não estou achando. Mas vamos lá.
Depois eu explico para vocês em qual módulo ele está aparecendo, tá? Diacrítico, aí vem o daguesh, depois nós vamos entrar nas vogais. Bom, a pergunta é, o que é o daguesh? Qual a razão de vocês aprenderem sobre o daguesh? De terem conhecimento sobre o daguesh? O que de fato é o daguesh? O que ele pode mudar, o que ele pode fazer, e etc. Muitas coisas vocês podem aprender com o daguesh. Uma delas é a própria pronúncia, tá? A própria pronúncia é o primeiro item da lista, do hall, né? Do que tange aí o daguesh. Está relacionado à pronúncia. Depois, a própria tradução, né? Temos o conceito. O que é o daguesh? Conceito. O daguesh é o ponto que vai localizado dentro da consoante, tá? Quem lembra aqui da primeira palavra da Torá? Primeira palavra da Torá. B, Bre, Shi. Bereshit. 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 Então, essa consoante aqui, ela tem o som de quê? De B. B. Por que ela tem som de B? Porque houve uma mudança nessa letra. A mudança não foi no desenho, no formato, nada disso. A mudança aconteceu na pronúncia. E mudando a pronúncia, é óbvio que talvez haja mudança também na tradução. Por exemplo, eu vou colocar aqui uma palavra para vocês que talvez não seja uma palavra muito conhecida, mas vamos lá. Ó. Olha só, coloquei aqui, tá? Pronto. Aí eu faço uma pergunta aos senhores e senhoras. Que palavra é essa? Acredito que nem se alguns talvez tenham conhecimento da palavra, mas a maioria não tem. Quem conhece essa palavra? Bevacachá. Muito obrigado. Bevacachá. Agora a pergunta é, por que Bevacachá? Bom, Bevacachá, primeiro, quando a pessoa pega uma palavra dessa, mesmo sem o sistema maçorético, e ele dá som para ela, significa que ele tem domínio, ele já conhece. Então ele sabe muito bem que aqui é um B. Aqui se trata de um B. Aqui tem som de B e aqui tem som de V. Eu vou transliterar. Ó, B, vá, bevá, bevá, cachá,
Bevakashá. Ó, o B, ó. Mas se fosse o inverso, se fosse som de veba, e aí? Olha só como é que funciona, senhor Claudino. Então, o sistema ele vai te ajudar. O sistema nada mais é do que o teu norte, a tua referência. Mas isso vocês precisam ter, né, o conhecimento, tá? Isso tudo está no material, foi enviado. Bevakashá, Bevakashá, que significa por favor. Em Israel, essa palavra ela é utilizada até como um tom de agradecimento. Você faz ali uma boa ação para alguém e a pessoa Bevakashá, né? E etc. Bevakashá, por favor, né? E por aí vai. Ok, Moré, pessoal? ok. Moré, depois da primeira letra do A aqui, do B, vá, esse aqui é um quê? Então, não está faltando uma letrinha aqui depois do quê, não? É só o que mudo? Eu coloquei a palavra em si sem o sistema mais prático. Eu só coloquei aqui no B, justamente para dar referencial da Gesh, que é o nosso assunto, tá? Mas eu não coloquei as vogais. Aqui é um que, embora muitas pessoas utilizam o K, mas né? Eu fui ensinado assim. Então eu vou colocar aqui. Bevakashá. B e o vet. Bet. Tá? Bevakashá. Por favor. Tá? Então, Bereshit. O Dagesh é um ponto que vai localizado dentro, ou ele se posiciona dentro da consoante. Tá? Agora, em alguns casos, ele gera mudança também na pronúncia, como é o caso do Bet. Bet com Dagesh e som de V sem o Dagesh. Aí alguém na sala deve estar se perguntando assim, mas o que é isso? Né, senhora Sinara? Ou eu estou enganado? Verdade, eu. São 5 anos nessa lida e eu sei como é. Moré. Já teve aluno que já teve aluno que disse assim, professor, eu estou com um nó na cabeça. Isso porque é só o começo, tá? É só Moré. o começo. Esse Dagesh, eu posso usar em todas as consoantes ou tem algumas consoantes só? Bom, a resposta ela precisa ser bem certeira, para que não haja dúvida ou dúvidas para menos ou para mais. Tá? Então vamos lá. Todas as letras do alfabeto hebraico possuem o Dagesh. Todas. Com exceção das guturais. Todas as letras possuem o Dagesh. Com exceção das guturais. A pergunta é, quem são as guturais? Quem são as guturais? As guturais são essas aqui, senhora Sinara. Aleph, Ain, He, Het, Yuresh.
Esse grupo aqui é chamado de gutural, ou grupo das guturais. Então, dentro dessas consoantes aqui, vocês não encontrarão o dagesh, seja o lene ou o hazak, tá? Agora, o dagesh hazak, já antecipando o assunto, é o que vocês vão encontrar em todas as consoantes, com exceção das guturais. O dagesh lene, vocês vão encontrar em 6 letras, que é chamado de begadekefat, ou begadekepat. Begadekepat. Tá? Das quais 1, 2, 3, 4, 5, 6, somente essa e essa. O que significa esse traço vermelho embaixo dessas 3 consoantes? Essas 3 consoantes são modificadas pela presença de um dagesh, tá? B, se eu tirar o dagesh, fica som de ver. Tá? O kaf, se eu tirar o dagesh, fica raf. E o P, se eu tirar o dagesh, fica fe. Certo? Nessas 6 consoantes, vocês vão encontrar o dagesh lene. Presta atenção. Begadekepat. 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 Essas consoantes, vocês vão encontrar o dagesh lene. Lene, fraco. Dagesh fraco. Dagesh lene, lene fraco. Tá? O hazak, vocês vão encontrar em todas. Ok? Em todas. Com a exceção das guturais. Tá? Essas consoantes aqui são as consoantes que, né, possuem aí o dagesh lene. Mas, para não confundir a cabeça de vocês, já confundindo, né, porque eu sei que são assuntos bem complicados, complicadíssimos, isso precisa de um bom tempo, muito tempo de explicação, ou pelo menos 2, 3, 4 aulas para que o aluno venha entender de forma bem clara e concisa. Vejam bem, essas consoantes aqui são aquelas que possuem o dagesh lene, onde 3 das 6 são modificadas ou som modificado pelo dagesh. Mas a pergunta é, elas podem se tornar
um dagesh hazak? Pode. Ela pode deixar de ser lene e se tornar um dagesh hazak? Pode. Tem regra para isso. Tem regra. Basta que ela seja antecipada por uma vogal breve. Tá? Por uma vogal breve. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, a palavra aba. A palavra aba é uma palavra muito conhecida também. Pronto. Olha só. Vocês estão vendo aqui a palavra aba. No meio da palavra, no meio, eu tenho um bet. Aqui, ó. Ele só está um pouquinho diferente, mas é um bet, tá? Aqui. Aba. O aba. Ó, tem um dagesh aqui dentro. Eu disse que as 6 consoantes, elas possuem o dagesh lene. Só que isso aqui, pessoal, elas precisam iniciar a palavra, que é o caso da palavra Bereshit. Olha só, a palavra Bereshit, eu tenho um bet, certo? Nesse caso aqui, senhora Sinara, ele é lene. Por quê? Porque ele está iniciando a palavra. Aqui não. Aqui é um outro contexto. Veja que aqui ele não é antecedido ou precedido por nenhuma vogal breve. Não é o mesmo caso da palavra aba. Aqui ela inicia. Então, suponhamos, primeira posição, segunda, terceira, a quarta, a quinta. Eu tenho 6 posições. A letra B, ela está na primeira posição. Na palavra aba, eu tenho 1, 2, 3 casas. O B aparece aonde? No meio. Então, nesse caso aqui, ele não é um lene. Por que ele não é lene? Porque ele é antecedido por uma vogal breve. Então, ele é o quê? Um hazak. Hazak. Então, vocês entenderam? Quem entendeu, quem não entendeu, quem não entendeu e quem entendeu? Eu entendi, Moreno. Certeza disso? Absoluta. Qual a diferença entre o dagesh lene e o hazak? A lene começa no início com a consoante no início da palavra. A hazak é a partir da segunda consoante da palavra. Ou seja, basta ela ser antecedida por uma vogal breve, né? Positivo. Quem mais? Quem mais captou? Podem falar, pessoal. Não fiquem com medo, não. Isso é prejudicial ao conhecimento. Moré. Oi. Foi bem explicado.
mas depois eu vou dar uma revisada, vou ver esse final de aula de novo aí. Mas o senhor fez a parte do senhor, foi bem explicadinho mesmo. Tá tudo bem. Eu na turma passada, eu não comunicava e guardava as dúvidas. Chegou um ponto que eu estava mais perdido que segue em tiroteio. Então, eu não tinha condição de acompanhar a turma, porque eu tinha mais dúvida que conhecimento. Então, dessa vez, eu pergunto, porque se eu ficar calado e ficar para depois, vai acumulando. O aluno ele pensa o seguinte: eu não vou perguntar porque eu vou me expor. E eu vou. Oi? Alguém falou? O aluno, às vezes, ele pensa o seguinte: eu não vou me expor. Se eu me expor, o pessoal vai achar que eu não sei. Mesmo eu não sabendo, então eu prefiro não me expor. Eu vou ficar com a dúvida. Tudo bem. Só que tem um problema. Eu vou revisar a aula, ficar vendo o vídeo para me entender, mas ficou bem explicado sim, professor. Ok, muito bom. Então, muitas das vezes o aluno pensa o seguinte: eu não vou me expor, porque alguém pode rir, ou, sei lá, o que é que vão pensar de mim, ou então eu vou estar atrapalhando a aula. Não é nada disso, tá? Muitas das vezes o aluno ele cria ilusões e que não é nada daquilo. E muitas das vezes o outro aluno aprende e ele não vai achar que ele sendo exposto ali vão falar ou criticar, sei lá, alguma coisa. Então isso atrapalha muito. Nada que esteja relacionado ao hebraico deve passar batido. Nada. O senhor Claudino perguntou quando eu coloquei a palavra Shaddai que eu coloquei uma quefe ali. Ele fez uma observação muito boa. Morel, que vogal aqui traz, que letra, que consoante é essa? Ou seja, muitos não fizeram essa pergunta, né? Mas ele fez. Ele observou algo diferente ali, né? Então, ou seja, a dúvida dele foi sanada. Se ele não tivesse perguntado, né? Então, pessoal, vocês estão olhando para os assuntos agora e imagino que deve estar passando na cabeça de vocês. Que difícil é. E é verdade, é difícil. Mas vocês podem aprender. Basta questionar, né? Estudar e etc. Bem por aí. Então, quando o aluno ele não faz a parte dele, complica, né? E muito. Porque tudo que vocês tiverem acesso daqui para frente, a tendência, pessoal, para ser bem sincero, não estou assustando ninguém, só estou sendo sincero. Daqui para frente, a tendência é o cinto apertar. Então, vamos estudar. Nós temos muitas coisas ainda, muitas. Talvez esse material que eu enviei para vocês, talvez não seja o suficiente. Eu vou olhar depois e vou ver se eu mando outro material que é justamente para ajudar. Por quê? Porque tem material que ele é muito, digamos, é muito simples. Ele aborda o texto, o assunto, mas ele é simples. Ele não tem muito, né, algo que seja tido ou tratado como enfim, como explicações um pouco mais elevadas, né?
para que haja um entendimento bem melhor. Então, eu vou dar uma olhada depois. Mas, enfim, daqui para frente a tendência é apertar. Então, cabe a vocês estudarem a pronúncia, as letras ou as consoantes, né? Hoje foi passado sobre o diacrítico, aí vocês vão pegar ali, vocês vão observar que tem o xin, tem o sim, vocês já vão saber identificar. Como é que vocês vão identificar a pronúncia, né? A identificação da pronúncia é equivalente ao sistema massorético. O conhecimento, a pronúncia daquela consoante, ela vai ocorrer conforme o ponto que está sinalizando, seja no meio, seja em cima, e etc. Então, é isso aí que vocês vão se basear. Tá bom, pessoal? 8h15. Ok. Tudo ok, né, pessoal? Vamos terminar a nossa aula. Maureen, deixa eu perguntar, a gente vai, você vai explicar mais um pouco sobre os pontos massoréticos? Não entendi a pergunta. O senhor vai explicar mais um pouco sobre os pontos massoréticos nas próximas aulas? Sim, eu nem entrei ainda. Vou sim, claro. Nós temos 3 grupos ainda para trabalhar. A beça, que são as vogais longas, são as vogais breves e as semivogais, e tem a regra do Shivá. Tá? Tudo isso ainda. Eu vou olhar o material aqui que eu enviei para vocês. Qualquer coisa eu estarei enviando outro material. O meu vai demorar um pouco, pessoal, porque assim, como eu falei, o meu eu perdi, né? Mas era muito simples também. Na época que eu fiz ele em 2022. Estava morando em São Paulo quando eu fiz. Então ele era muito simples, muito básico. E quando o material ele é muito simples, muito básico, não é legal também, porque o aluno ele fica incompleto. Tem muitos assuntos para trabalhar, muitos assuntos, né? E eu não vim abordando tudo isso de assuntos. Se vocês olharem a regra do Shivá, grupos das culturais, labiais, dentais, os sibilantes, linguais palatais, né, palavras do dia a dia, palavras de hoje, ou palavras do dia a dia, números em hebraico, gênero masculino e feminino, né, gematria básica e tudo isso. Mas sobre o sistema sorético, isso aqui é só início, tá? Isso aqui são as pontuações que modificam a pronúncia das consoantes, tá? O que vem pela frente, no que tange as vogais, é o complemento disso. É onde vocês vão se basear na leitura, pronúncia, etc. Tá? Então, bola para frente, tá bom? Não é para ficar com medo, tá? Sou servo de vocês. Qualquer coisa, professor, me ajuda. Tá? Me ajuda porque eu preciso muito da sua ajuda. O problema é esse aqui, essa consoante. Me explica mais sobre essa consoante. Professor, o problema é esse ponto aqui. Me explica um pouco mais. Eu vou explicar. O fator principal é o conhecimento de vocês. Tá? Ok? Eu vou agradecer pela presença de todos vocês. Tá?
o Eterno abençoe. Alguém já consegue fazer Bikat Koanim? Eu já mandei para vocês, não já? Ou não? Sim, já mandou. Alguém consegue fazer? Ninguém? Rapaz. Yevarech Hashem veishmerecha, Yereh Hashem panavelecha, v'konech estar Hashem panavelecha, ve'asem lecha shalom. O Eterno te abençoe e te guarde, o Eterno faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante seu rosto e te conceda, lecha, te dê a shalom, a paz. Shalom, leitraot. Shalom, leitraot. Shalom. Shalom, shalom, professor. Shalom a todos. Shalom, shalom.